Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vozes do Coração. Eu sou a Elu. Eu sou a Maria Vitória e aqui a gente vai falar muito sobre educação, cultura, arte, ideias, sonhos e muito mais, tudo isso com um toque da geração Z. Então, gente, hoje o episódio é sobre o Oscar e eu queria apresentar as nossas lindas convidadas especiais do primeiro episódio desse podcast. Oi, gente, sou a Ana, eu sou aluna do segundo A e eu sou uma amante de filmes, por isso que eu tô aqui. Oi, gente, eu sou a Larissa, eu sou professora de História, Geografia, Filosofia, Ciências Humanas e Sociais aqui no Instituto Coração de Jesus em Santo André e eu fui convidada porque eu sou uma grande amante de filmes. Bom, então no episódio de hoje a gente vai debater sobre os indicados, os favoritos, as polêmicas sobre o Oscar 2025. Então, para começar, eu queria saber como que vocês foram introduzidas a esse mundo do Oscar. Como que vocês começaram a gostar dos filmes e por que que vocês começaram a assistir a premiação? Bom, eu sempre gostei muito de filme, então quando eu descobri que eu poderia saber classificação, eu poderia descobrir se os meus favoritos eram os favoritos das outras pessoas, eu fiquei muito feliz, aí eu comecei a acompanhar, mas não faz tanto tempo assim. Então, pra mim faz um pouquinho mais de tempo. Eu comecei a assistir o Oscar depois que o primeiro filme do Senhor dos Anéis ganhou. E desde então, né, porque por ser uma grande fã da franquia do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, eu comecei a acompanhar todos os anos o Oscar, nem sempre concordando com os Né? vencedores, muitas vezes saindo muito chateada, mas acompanhando desde aí. Ai, gente, que legal. Eu fico muito feliz que vocês acompanham o Oscar, né? Eu também acompanho. A Mavi tá aprendendo sobre esse mundo ainda, né, Sim. gente? É uma pequena estudante, mas a gente vai conversando isso ao longo do episódio. Então, para começar os assuntos, queria falar da pessoa que fez os brasileiros ficarem um pouco enraivecidos, né, gente? Que foi a Mike Madison vencendo o Oscar de melhor atriz. E eu queria saber de vocês qual que é a opinião de vocês sobre uma garota de 25 anos, americana, ganhando o Oscar, tendo em vista que tinham outras mulheres maravilhosas competindo, como a Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Demi Moore, que são mais velhas. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso. Com certeza, eu acho que ela é muito novinha, isso não determina também o talento. Acho que as pessoas têm opiniões diferentes sobre ela, mas tem a questão sim dela estar competindo com gigantes do cinema e com pessoas mais velhas, com mulheres negras, não americanas. E acho que isso também, não só da Fernanda ter perdido para ela, mas isso deixou o brasileiro com muita raiva, Uhum. porque, né, tinha muita gente boa também. Sim. Eu confesso que eu não fiquei tão surpreendida com a vitória da Mike Madison por duas razões. Primeiro, porque, bom, de fato, a Mike Madison, ela teve uma atuação muito boa no filme Anora, né? Ela foi uma boa atriz. E também porque a gente tem que pensar em quem são esses críticos do Oscar, né, gente? Uhum. O Oscar, ele é uma premiação estadunidense, né? Sim. Então já era de se esperar que a nossa querida Fernanda Torres não seria aí, né, Uhum. É. uma das selecionadas. E a maior parte do júri, a maioria esmagadora aí, né, das pessoas que estão atribuindo esses prêmios, são quem? São homens de mais idade, Sim. né? Eles vão ter um olhar um pouco mais avantajado para as garotas. Não é a primeira vez que a gente tem meninas muito novas ganhando o Oscar, né? Uhum. Inclusive a Mike Madison, ela tá usando um vestido rosa. Não sei se vocês chegaram a ver essa polêmica online, que Qual? ela ganha da Fernanda Torres da Fernanda Montenegro, aliás, né, mãe da Uhum. Fernanda Torres, na Central do Brasil em 98. Sério? A gente tem uma outra atriz, né, que ela também Ah, ganha, sim. E ela também vestida está de com o vestido rosa, rosa. né? E então a gente já tem aí um histórico de meninas mais novas, mais bonitinhas, né, ganhando o Uhum. Oscar. E, claro, na minha posição, eu não concordo, tá? Eu não concordo, mas eu acho que
a Nora tem outras problematizações mais intensas do que apenas a Mike Madison. Sim. Concordo. E já que a gente entrou nesse assunto do filme, qual foi a opinião de vocês sobre o filme, sobre as 5 estatuetas que o filme ganhou, né? Sobre o Sean Baker também, qual foi a opinião de vocês? Eu acho esse Sean Baker talentoso em questão de arte. Por exemplo, ele usa as luzes de um jeito muito bonito, as cores de um jeito que expressa muito o que os personagens dele estão sentindo. Mas isso não significa que ele é uma pessoa boa. Uhum. Ele é, como a Pro falou, um homem branco americano que, assim, usa do seu poder pra expressar o que ele quer. E nem sempre ele expressa as coisas muito boas. Eu acredito que a Nora, ela vai fazer assim um contraponto com tudo que foi apresentado dos filmes indicados, né? Então a gente tem de um lado um filme que fala sobre o período de ditadura militar do Brasil, um período cheio de repressão, de censura, de desaparecimentos. A gente tem um filme que fala sobre o etarismo, né, que é a substância, então vai criticar toda Hollywood. A gente tem o Wicked, que é uma obra muito legal, que faz uma releitura ali do Mágico de Oz pela perspectiva da vilã, né? A gente tem o próprio Brutalista, que também vai falar da Segunda Guerra Mundial, Emília Pérez, que vai trazer aquela questão do transexual, do imigrante, né? Então a gente tem muitos filmes que eles são contestadores. Já a Nora, por mais que ele tenha um background aí de vamos falar das profissionais do sexo, vamos falar sobre um conto de fadas às avessas, que é o que eles propuseram, né? Nessa questão, eu acho que eles veem tudo muito por uma perspectiva machista. Então eu acho que o Sean Baker, nas escolhas dele, ele foi muito machista na hora de dirigir isso, porque foi sempre da visão do cara. Uhum. Vocês se perceberam isso Sim, também? sim. Eu achei que foi sempre da visão da pessoa que está cometendo o ato e não da visão da menina. Então, para ser esse conto de fadas, eu acho que a gente precisava ver um pouco mais a visão da Nora e menos a visão desse homem. Então, ele fez todo um jogo, uma perspectiva que não me agradou. E eu acho que não agradou a maioria das brasileiras, né? Sim. Principalmente as mulheres. Sim, e também o filme tem muitas camadas. Eu acho que esse filme tem muitas camadas. O Sean Baker já fez outros filmes falando sobre profissionais do sexo. E também eu acho que o fato de não falarem sobre a protagonista, sobre a Nora no filme, já diz muito sobre. Já diz muito sobre o que o Sean Baker quis passar, eu acho também. Porque eles resumem sempre a Nora, eles não falam da Anne, eles falam da Nora, dela como profissional. Ela até fala no filme que ela não gosta se referem a ela só como profissional, e eu acho que essa foi a visão que ele quis passar também. Eu concordo. Assim, na minha opinião, a Mike Madison é uma boa profissional. É uma ótima artista. Porém, não tem comparação, gente. A Mike Madison com uma Fernanda Torres, uma Demi Moore, uma Cynthia Erivo, sabe? O filme dela é bom, eu assisti, eu gostei do filme, gostei da atuação dela. Teve certas partes que eu achava, gente, não vai acabar nunca. Mas eu gostei do filme. Porém, não tem comparação, gente. Um filme que fala sobre. Ok, não é só sobre isso, né? Mas foca numa profissional do sexo, né? E um filme que fala sobre toda uma história de um país e tudo que isso causou na vida de uma família, na vida de uma mãe que perde o marido e tem que cuidar dos filhos e procurar o marido enquanto isso. Ou na vida de uma mulher que é esquecida por Hollywood só por estar mais velha e ela tem essa pressão da sociedade, né? Então ela quer mudar e ela faz o que faz. É um filme também focado em duas mulheres, né? A Ariana Grande Santirivo em Wicked. Então eu acho que o filme é bom. A Mike Madison é uma boa artista, mas não justifica ela ter ganhado.
eu concordo com você e volta naquilo que eu comentei no comecinho, né? Que quem são esses jurados, né? Uhum. A gente tem que ver também quais são os interesses dessa camada que tá julgando. Sim, É o que a sim. gente vê nas aulas de história, a história dos vencedores, né, gente? Sim, exatamente. E também vai muito dinheiro nessa propaganda de quem Demais. vai ganhar o melhor filme, principalmente. Com certeza. Como a Pro falou, tem muita gente que acha que a perda da Fernanda Montenegro foi comprada pela Gwyneth Paltrow? Gwyneth Pela Paltrow. Gwyneth Paltrow, porque você sabe o filme que ela ganhou? Ninguém sabe. Se você pergunta, ninguém sabe o filme que ela ganhou. E fizeram uma propaganda gigantesca desse filme que ela ganhou. Ah, ela ganhou super surpresa, entre aspas, né? Né? Então, tem muito dinheiro envolvido mesmo. Uhum. Com certeza. E eu acho, gente, que já que a gente tá falando de algumas polêmicas, né, envolvendo dinheiro, artistas de Hollywood, queria falar de uma polêmica que aconteceu, que eu tenho certeza que todo mundo viu e ficou com uma vergonha alheia enorme, que foi a polêmica do vencedor do Oscar de melhor ator, que fez o Brutalista, que ele falou por mais de 6 minutos e desrespeitou todos que estavam presentes. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, ele sempre foi meio estrelinha, né, gente? Com certeza. Eu não sei se vocês acompanham a carreira do Adrien Brody. Ele fez muitos filmes relacionados aí, né, ao Holocausto, à Segunda Guerra Sim. Mundial, né? E eu acredito que para ele é uma honra muito grande, né, você ganhar um prêmio desse. Uhum. Mas, assim, querido, É, foi assim no seu lugar, meu amigo. Os filmes dele têm. Não dá nem pra falar, são temas muito importantes. E eu entendo ele levar o tempinho dele pra falar sobre isso, mas tem um limite. Tentaram cortar ele mais de 2 vezes. E acho que ele falar que ele já tava lá, então ele sabia que iam cortar ele. É realmente, querido, calma aí. Amor, pelo amor de Uhum. Deus, vamos ter uma noção. Ele foi realmente muito desrespeitoso. E você, amiga, você acha que ele foi? Eu acho que você falar por mais de 6 minutos, eu acho que já é um desrespeito, né? Sim. E ainda mais porque tentaram cortar ele várias vezes. E É. ele, tipo, não, eu preciso falar. Gente, vamos Estrelinha. considerar também que esse filme ele foi gigante, né? Mais de Vocês 3 chegaram a ver o horas. Brutalista no cinema? Não. Não, Ele tem 1h40, aí depois tem uma pausa de 15 minutos para você fazer um xixizinho, comprar uma pipoca, e depois tem mais 1h40. Então o discurso dele foi, né, igual o filme, Pois longo. É. Longo. eu acho que ele deu essa homenagem ao filme que ele fez, fazendo um gigante O discurso. discurso de 6 minutos. Sim. E também falando sobre destaques, vamos falar sobre o Flow. Vocês viram Flow? Infelizmente, eu ainda não consegui. Eu vi várias outras animações que concorreram, mas o Flow eu não consegui ver ainda. E você, amor? Não consegui ver. Vamos falar também sobre o preço do ingresso do cinema, gente? É complicado. Pois é. Ainda muito mais caro. que, normalmente, nos anos dos Oscars, eu tento ver os que eu torço, pelo Uhum. menos, ou os que todo mundo tá falando mal, pra eu poder falar mal, ou bem também. Mas o preço do ingresso tá muito complicado. Tá verdade. impossível, gente, tá impossível. Mas eu acho que falando de preço, é muito interessante a gente falar sobre Flow. Porque ele foi um filme independente, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme de animação. Porém, gente, tem uma curiosidade que não é todo mundo que sabe. Ele foi feito em um aplicativo de animação de graça. O filme é maravilhoso e foi feito numa ferramenta barata. E muitas pessoas, claro, preconceituosas, veem isso e falam: nossa, o filme deve ser horrível. Mas não, ele é maravilhoso. Ele passa uma mensagem muito linda. Eu sei mais ou menos do que se trata. E é um filme longuinho, assim, para uma animação. Acho que ele tem mais de 2 horas, se eu não me engano. Mas ele vale a pena. É um filme muito fofo, com um protagonista muito fofo. E eu acho que todos deveriam ver Flow. E eu acho que é uma conquista muito grande pra Letônia, né, amiga? Sim. É verdade. Porque quando eu fui pesquisar mais sobre o Oscar, porque como a Maria Luísa disse, eu sou uma pequena baby nesse mundo do cinema, e eu descobri que a Letônia, tipo, um filme da Letônia, uma animação que foi feita no aplicativo de graça, ganhou.
E tem tantos filmes que investem tanto dinheiro e eles que investiram só no aplicativo, de graça, conseguiram ganhar um Oscar. Eu acho isso um ponto muito importante, principalmente pra Letônia, e a gente também ficou muito feliz com o Brasil, né? Sim, eu acho que foi muito lindo, porque... Desculpa, te cortei, pode falar. Não, só falei é. Ah, tá. É porque eu acho que o brasileiro, quando gosta de alguma coisa, ele gosta realmente. Então, nós vemos o Brasil apoiando a Letônia, né? Tanto que a criadora de Flow fez uma animaçãozinha do gatinho com a cachorrinha do filme Ainda Estou Aqui. Vocês viram isso, gente? Eu vi. No Ai, Twitter? foi muito Foi Foi bonitinho. muito fofo, então eu acho muito legal esse apoio, né? Que a Letônia dá pro Brasil, o Brasil dá pra Letônia. Eu, sinceramente, não sei muito sobre uma questão mais geopolítica da Letônia, tá, gente? Mas, só deixando bem claro aqui, mas eu acho que esse apoio que teve no Oscar mostra que realmente os países também não precisam brigar 100% do momento. Sim. A gente pode se apoiar sim. Com certeza. E o Flow, assim como Ainda Estou Aqui, são filmes que, por não serem produzidos nos Estados Unidos, ninguém esperava que fosse ganhar alguma coisa, Sim, né? sim. Quem somos nós na fila do pão? Exatamente. Então, realmente, eu fiquei muito feliz. E porque é um gatinho preto, eu tenho um gatinho preto, então a gente sempre fica Os feliz. gatinhos pretos têm que ficar no topo, né, gente? Por Muito favor. fofo. E agora, sobre o que você quer falar, amiga? Sabe outro ponto importante que a gente não comentou e que eu lembrei agora? Sobre o prêmio do melhor figurino, que foi Nossa, de sim. Wicked, que Sim. foi o figurinista, né? Foi o primeiro homem preto a ganhar um Oscar nessa categoria. Gente, maravilhoso. Não Maravilhoso. teria outra opção. Não teria Uhum. Os mesmo. outros filmes são maravilhosos, mas o vestido da Ariana, a roupa, Nossa. o chapéu da Cynthia não tem outra opção. Não tem mesmo. E até no próprio Oscar, elas entregaram muito na roupa, né? Demais. Nossa, Com vocês certeza. viram aquilo? Sim. Gente, a roupa da Cynthia, eu fiquei em choque. Eu olhava e falava, meu Deus, que mulher linda, maravilhosa. Um vestido, eu não sei como cabe no carro. Não sei É. nem se elas vão de carro, mas que cabe. Ela vai a pé, gente. Elas vão com de aquele ônibus, tamanho. amiga. Maravilhosa. Inclusive, esse Oscar, todos os indicados entregaram muito nas roupas, eu acho. Demais. Eu acho que eles arrasaram. A Assim. Chanel da Fernanda Torres. Ai, Essa muito nossa. Fernanda Torres foi linda. outro Clássica, nível. né? Assim, falando de um ponto de vista mais de moda, assim, eu não gostei. Podem me julgar, gente. Eu não gostei do vestido da Zoe Saldanha. Ah, sim. Eu odiei. Parecia que aquela mulher tava com um monte de cortina amarrada assim na cintura. Eu não gostei, eu achei feio. Mas, né, aí vai de cada um. Porque eu gosto da Zoe Saldanha. Mas por conta do filme da Emília Pérez, que eu acho que já já a gente pode entrar nesse ponto, peguei um pouquinho de ranço dela por conta do filme. Mas ela é maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa. Um beijo pra Zoe Saldanha, que com certeza estava nesse podcast, né, gente? Por favor, porque ela é uma desocupada. Enfim, e agora acho que a gente pode falar sobre as polêmicas de Emília Pérez. Várias, Nossa. vamos passar Várias Muitas polêmicas. Aqui é a querida, né, Carla Sofia Gascon. Eu queria, gente, entrar no assunto de primeira mulher trans sendo indicada a melhor atriz. Na minha opinião, foi uma conquista linda pro Oscar e para todas as mulheres trans atrizes. Porém, não ajuda, porque essa mulher não é uma boa pessoa, na minha opinião. Qual que é a opinião de vocês sobre? Bom, Assim, é realmente uma conquista muito grande, muito linda. E eu acho que o Oscar tem um pouco essa reputação de quebrar certos tabus, mas com pessoas não tão legais. exato. Por exemplo, o Sean Baker quebrou recordes de ganhar 5 estatuetas. Mas aí você pesquisa, assim, o background do cara, ele não é muito legal. Sim. Então, esse ano tiveram muitas pessoas diferentes, muitas indicações diferentes e muita polêmica também. que foi o sim. caso dela. Muitas Exatamente, polêmicas. muitas. Eu acho que foi uma grande conquista, principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+, né? Porém, a gente tem que lembrar que não é porque a gente está tratando de uma minoria que todas as minorias vão ter, né? Exatamente. Que todas as pessoas que representam essas minorias vão ter ideais aí, né? Bons. 100% bons. A Carla Sofia, por exemplo, não é uma dessas pessoas, mas nós temos muitas outras pessoas transexuais que
apresentam ideologias e posturas muito mais humanitárias do que a dela. Sim, né? concordo. Até porque pelo fato dela ter feito tweets, por exemplo, pela pauta do Black Lives Matter, né? Que vocês viram isso? O que vocês acharam sobre isso? Ridículo. Ela fez muitos tweets, amiga. Muitos Ela fez tweets. muitos tweets. Muitos babados muito fortes. Que ela Até o entrou Conan em O'Brien polêmicas. fez piada com isso, né? Pois Sim. é, e sobre piada no Oscar, gente, todo mundo sabe. Por exemplo, o que ocorreu com o Will Smith. Uhum. Então, às vezes, eu adoro ver o Oscar, mesmo que tenha 5 horas, mas às vezes as piadas me incomodam um pouquinho, Eu também. mas acho que ela mereceu. Mereceu com certeza. Tem Confesso pessoas que eu que tava merecem. esperando alguém ir lá e dar um soco na cara. Zoeira, Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. zoeira, zoeira. Mas assim, falando sobre as piadas, eu fiquei muito feliz que o Conan O'Brien falou da Carla Sofia, porque assim, gente, essa mulher foi completamente esquecida na cerimônia. Todas as vezes que eles falavam sobre o filme, sabe quando fala sobre o filme e aparecem cenas do filme na hora das indicações? Ela não aparecia. Aparecia às vezes Saldanha, a Selena Gomez, mas ela nunca aparecia. A única vez que ela apareceu foi na hora de falar de melhor atriz, né? Mas eu acho que foi bem merecido. Foi um karma muito grande pra essa mulher, ela merece. Porque além dela ter mexido com todas as minorias possíveis e imagináveis, ela também mexeu com a Fernandinha Torres. E mexeu com a verdade. Fernandinha Torres, mexeu com o Brasil inteiro. Por isso que ela foi massacrada nas redes sociais, merecidamente. É aquele negócio, só brasileiro pode falar mal do Brasil. Exatamente. Exatamente. Se o gringo fala, o gringo não está aqui, gente. é. Só a gente pode falar. É como você falou, pra mim foi karma, porque ela tentou se beneficiar, ela tentou rebaixar a Fernanda, rebaixar Ainda Estou Aqui, rebaixar o cinema brasileiro. Querida, quem é você na fila do pão? Exatamente. Então, eu acho que ela ser esquecida foi uma boa. Ela deveria ter sido bem mais esquecida. Juro, eu achei que o filme ia perder as indicações, porque é contra as regras do também Oscar. Uhum. Então, fiquei esperando realmente. Ela sair de fininho, sabe? Ninguém falar sobre, mas acho que já foi bastante. Foi, porque pensa, de 3 indicações, ela só ganhou. O filme, né, ganhou 2. Então eu acho que já é uma conquista, né, gente? Acho que a Sim. gente já tá conseguindo. E entrando nesse assunto de Fernanda Torres, e ainda estou aqui, o que vocês acharam sobre o filme ter ganhado a melhor categoria? Vocês acham que mereceu? Merecia todos. Merecia todos os Oscars, todas as categorias. Não, foi um filme lindíssimo, Uhum. lindíssimo. Eu chorei por 30 minutos nas 2 vezes que eu fui ver o filme, gente. Porque Quem não chorou realmente? quem não chorou? Se você não chorou, você tem um coração bem de pedra. Porque, Ou você gente, não tem noção da história do você não Brasil, tem né? noção. Porque esse filme é uma obra-prima. Eu acho que, assim, os clássicos normalmente são filmes que vêm, né, lá de antigamente e tal. Mas esse foi um clássico de 2024 que vai ser um clássico pro resto da vida do cinema brasileiro. Porque é um filme lindo, com uma história linda, inspiradora e alerta, né? É uma história que dá muitos alertas pra gente conseguir evitar uma nova onda, né, de ditadura militar e censura. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre o fato de uma polêmicazinha aí, né, falando de censura, que um político disse que ele deveria ter aberto o filme, né, de Ainda Estou Aqui. Acho que vocês viram isso, né, gente? Vocês sabem de quem eu tô falando. Olha, honestamente, eu acho que Eu Ainda Estou Aqui, foi um filme muito necessário para o momento político que a gente está vivendo no Brasil, né? A gente vive uma polarização política muito complicada. Às vezes a gente se posiciona contra algum político específico, as pessoas já associam que você apoia outro e vice-versa, né? Então, Eu Ainda Estou Aqui, ter vencido o Oscar, eu acho importante para a gente falar que não é só a política, né? Olha todas as atrocidades que o Brasil passou nesse período, né? E muita gente ignora esse fato, né?
Sim. Então eu acho importantíssimo ele ter sido lançado agora e sido premiado. Uhum. Quanto essa pessoa, né? Então vamos dar nome aos bois, porque, né? Jair Bolsonaro falando sobre Ainda Estou Aqui, a gente viu toda a campanha dele a favor da ditadura militar. E aí a gente tem esse filme que é um contraponto, né? Olha só, será que a gente entende bem o que é esse período? Uhum. Né? Então eu acho importante que ele tenha sido lançado e importante fazer esse debate, né? O que foi esse período? Por quê que tem tanta gente que é contra e tanta gente a favor? Vamos pensar um pouquinho, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse período que é uma nuvem na nossa história? Uhum. Né? Então, a favores ou contra, eu acho importantíssimo assistir esse filme, porque é um relato real, né? Desse livro do Marcelo Rubens Paiva. Então, para a gente entender o que a gente está apoiando e o que a gente está criticando. Uhum. Então, no caso, ele ter proposto abrir esse filme, né? Não teria muito sentido, Sim. visto que ele apoiou em toda a sua campanha. Sim. E eu queria saber, gente, vocês acham, todos vocês, eu acho que isso é uma coisa que todas nós deveríamos comentar, que esse filme, né, ter ganhado o Oscar, a primeira vez que o Brasil ganha um Oscar, foi uma linda conquista pra gente. E vocês acham que isso vai abrir portas para o nosso cinema brasileiro acabar indo mais para um cinema internacional, né? O cinema americano, finalmente vendo que nós não fazemos só filmes ruins, porque é o que muitas pessoas falam, né? O que vocês acham disso? Bom, eu amo cinema e eu amo principalmente cinema brasileiro, porque mesmo a gente se identificando com um filme americano, um filme inglês, por exemplo, é sobre as nossas terras, é sobre a nossa infância, sobre a nossa política, sobre a nossa sociedade. Então, eu acho que isso vai mudar muito a opinião das pessoas sobre, por exemplo, Brasil só faz comédia. E faz comédia, faz muito bem, mas faz outras coisas também. Faz filmes sobre economia, sobre, enfim, o que eu já falei, a política, a nossa cultura, sobre a nossa religião também. Então, eu acho que não só na gringa, mas aqui no Brasil vai mudar muito a opinião de todo mundo que, por exemplo, nunca iria no cinema ver um filme brasileiro, mas agora gostou desse, viu? Nossa, tá no Oscar, por que será? Vou ver outros. Então, é uma mudança muito grande, muito boa. Sim. Eu concordo, principalmente pela repercussão que teve lá fora, né? Depois que ele foi indicado ao Oscar, aumentou o número de salas de cinema que estavam exibindo, né? Na parte internacional, e tem muitos filmes brasileiros muito bons. Muitos. Então eu espero que, né, o nosso podcast aí alcance mais pessoas. Gente, assistam filmes brasileiros. A gente tem uma infinidade de assuntos muito bons sendo tratados no cinema. And if you are watching us abroad, please watch O Alto da Compadecida. It's the best Brazilian movie ever. Vai ter um bilíngue aí, né? A gente tem que, né, Aham. divulgar a nossa Sim. cultura, o nosso cinema. A gente tem atores maravilhosos, né? Eu acho que antes da gente querer também o reconhecimento só internacional, a gente precisa valorizar o nosso próprio cinema. Porque muitos brasileiros assistem só filmes internacionais e falam, tipo, por exemplo, o Brasil só, igual a Ana falou, só lança filme de comédia, não conhece realmente o cinema brasileiro. Com certeza. E também sobre o filme Ainda Estou Aqui. O livro que não estavam no filme tem muitas coisas muito legais que não apareceram no filme, mas que são muito importantes da gente falar também. Eu acho que nesse ponto tem muitas coisas que apareceram no livro que não estão no filme. Tem muitas coisas que apareceram em entrevistas, né? Do Marcelo Rubens Paiva, ou dos outros filhos também da Eunice Paiva. E eu acho que é muito legal a gente tratar sobre. Um assunto que eu vi, gente, não sei se vocês viram isso, eu vi no TikTok, isso. Uma das filhas da Eunice Paiva, ela foi. Como
Como é que é o nome daquilo, gente? Quando na cena que a Eunice tem que falar onde que tá o Rubens pro policial. Esqueci o nome. Coagida? Isso, quando elas foram coagidas. A Eunice foi coagida junto com a filha. E a filha, ai, isso é muito difícil de falar. A filha foi abusada sexualmente. E ela nunca contou pra Eunice. A Eunice faleceu sem saber disso. Mas eu acho que a parte mais triste da história é que com certeza a Eunice também foi. Porque, né, é assim que o mundo é, principalmente naquela época. E eu acho muito triste o fato da Eunice ter falecido sem poder conversar sobre isso com a filha. Eu queria saber sobre vocês, quais outras cenas, né, se vocês têm algum conhecimento, que apareceram no livro, mas não apareceram no filme, etc. Eu sei de um detalhe sobre o guarda que tentou deixar claro pra Eunice que ele não concordava com aquilo, que ele só estava cumprindo ordens. E no livro ele realmente tentava deixar isso claro pra ela. E ele falou mais ou menos, ó, quando você sair, fala pra todo mundo que eu não queria fazer o que eu estou fazendo, que eu só tava cumprindo ordens. Eu não concordo. E no livro também, ele sempre dava um chocolatinho pra ela e ela sempre evitava comer a comida de lá, porque ela ficou muito tempo lá. Mas o Marcelo Rubens Paiva fala que ela comeu o chocolate com gosto e que ela sempre falava pros filhos, porque tem essa questão de, tipo, nossa, as pessoas que estavam lá concordavam ou não? Porque mesmo não concordando, olha o que você tá fazendo, sabe? Então tem essa questão muito importante no livro e tem, como posso falar? Tem o visual deles, que eram sulistas, se eu não me engano, a maioria dos guardas da época. Então por isso que no filme ele é loirinho, do olho azul, e também isso tem uma questão muito política, né? Sim, com certeza. Com certeza, a gente tem muitas obras, né, que retratam aí o período de ditadura que não ganharam tanta visibilidade. Posso até sugerir, né, existe o filme Batismo de Sangue, que é um filme com o Caio Blá, que é muito interessante, Marighella, né, que também foi polêmico quando lançou, apesar de não ter sido indicado ao Oscar, né? E todos eles retratam muito essa questão, né, do quem é que está fazendo tudo isso. Sim. Outra parte do filme também é a parte visual, a conexão entre o começo e o final do filme, a parte de que ela tá lá no mar e passa o helicóptero, que também faz referência aos corpos que eram jogados no mar, né? A parte do visual do filme também. A partir do momento que os capangas entram lá na casa deles e fecham as cortinas, o visual inteiro do filme daí pra frente muda. Então eu acho que esses são pontos muito importantes Sim, o também. filme fica mais escuro, né? O filtro também é diferente que eles colocam nas cenas, demonstrando realmente a tristeza e a angústia que o Eunice Paiva acaba passando. E eu acho que é muito legal a gente tratar sobre a Eunice, porque, gente, é muito difícil de você acreditar que essa mulher realmente existiu. E ela realmente passou por tudo isso. Teve um marido que ficou desaparecido, ela teve que cuidar da família, e ela teve que esconder isso de todo mundo. Então os filhos não sabiam. No máximo, duas filhas sabiam, né? Que eu acho que eram as mais velhas da família, né? A Veroca e a que também foi coagida junto com a Eunice. E eu acho que ela é uma mulher que merece palmas, assim, porque ela foi maravilhosa em todos os momentos da vida dela. Ela lutou por outras pessoas, mesmo quando ela saiu do Rio, né, para ir para São Paulo. Ela continuou trabalhando e lutando pelo direito dos indígenas. E eu acho que isso mostra uma força de mulher que muitos homens, principalmente, nunca vão entender. E por isso que devemos ovacionar esse filme até o final de nossas vidas, porque ele é maravilhoso e merece todos os nossos parabéns. Com certeza, com certeza. Pode falar. Sobre o que a Vicky falou também, esse filme também ganharia, tá? De melhor direção. Com certeza, Porque, gente. nossa, ele é maravilhoso. E eu achei muito lindo, muito, muito, muito triste quando é a última vez que eles veem o Rubens. Porque mesmo você não sabendo da história, nossa, tô conhecendo a história pela primeira vez. O jeito que eles se olham, dá pra você entender na hora que é a última vez que eles vão ver o pai, o marido, enfim. E é muito triste, mas é
é bonito, assim, o jeito que é mostrado, Sim. porque é um jeito que fica claro toda a tristeza e toda a tortura que realmente, quando você pensa, meu Deus, isso aconteceu de verdade, Sim. e isso não teve a justiça merecida, é muito, muito, muito difícil. E com certeza eu daria o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Selton Mello, gente. Porque Por favor, certeza. gente. Além dele ser um querido, ele é muito fofo, ele trabalha muito bem. Foi maravilhoso. muito bem, esse né? filme. Essa cena, nossa, eu chorei horrores. Também. Eu acho que todos os atores mereciam os grandes parabéns. Fernanda Torres, Selton Mello e todas as crianças também, que atuaram Com maravilhosamente certeza. bem. Até o gente. cachorrinho, gente. Até o Até cachorrinho o cachorrinho. atuou muito bem. Gente, por que não existe o Oscar para o Pet? Deveria Que melhor existir, ator, eu acho. concordo. Deveria existir o Oscar para o Pet. E eu acho que, fechando o episódio de hoje, eu queria saber o que vocês acharam, gente, da nossa entrevista aqui com vocês. Eu acho que foi uma conversa bem gostosa. Sim. E eu queria saber se vocês acham que o Oscar daqui pra frente vai ser diferente. Bom, primeiro eu achei a entrevista maravilhosa, porque vocês me chamaram pra falar do assunto que eu mais gosto no mundo, Obrigada. principalmente cinema brasileiro. Uhum. Então, foi muito gostoso e muito informativo também. Uhum. Bom deixar umas dicas aí pra todo mundo que tá Sim. assistindo. Uhum. Então, acho que sobre a mudança do Oscar, esse ano, como a gente falou, só na categoria das melhores atrizes, já tiveram muitas mudanças. Uma mulher negra, mulheres mais velhas, brasileiras, trans. Então, acho que é uma mudança muito significativa, não só pro cinema brasileiro, mas, enfim, todas as minorias, todos os estilos. Uhum. Ai, eu amei ter sido chamada obrigada. para falar com vocês. É muito bom a gente ter uma conversa fora de sala de aula, né? Uhum. E vocês são umas queridas. Obrigada, Pro. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de verdade. E sobre o Oscar, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco mais pessimista que a da Ana, né? Principalmente pelo Oscar de melhor filme, que foi pro Anora, né? Uhum. Então, como eu falei, não foi que eu concordei, não Sim. representa ideais que eu sigo. Uhum. E ele reproduz mais da mesma ideologia que a gente sempre vê, né, em todos os lugares, em todos os filmes, todas as produções norte-americanas, que é um machismo estrutural, que é uma visão muito deturpada, né, dessa realidade. Então, eu não vejo uma perspectiva de mudança tão positiva assim. Mas eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha essa abertura para outras nacionalidades vencerem o prêmio, né? Para outros temas virem, né, à tona. Que mesmo que a gente não tenha ganhado o melhor filme, eu tenho certeza que algumas pessoas se interessaram, né, pelo cinema nacional, então já é um ganho. Mas em relação ao prêmio em si, eu não vejo tantas perspectivas, né, de mudança. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi Obrigada, ótima a nossa gente. conversa. E por aqui nós encerramos o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que a gente lança episódio a cada 15 dias. E também deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio, deem sugestões de temas que vocês querem para os próximos episódios. E também não esqueçam de seguir no Instagram o nosso podcast. Então, muito obrigada. Um Até o beijo, próximo. gente. Até.